o nome de Jesus, queridos e amados, povo lindo de Deus, povo abençoado que vai se encontrar com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus por essa oportunidade. A paz do Senhor para você. Bom dia, queridos, bom dia. Que esse dia seja verdadeiramente maravilhoso na presença de Deus. Bom dia, Josi, a paz do Senhor. Bom dia, amém. Amém. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, queridos. Que essa paz gloriosa, bendita, poderosa, maravilhosa esteja conosco nesse dia de hoje, né? Véspera de feriado de 15 de outubro, mas nós estamos aqui na Rádio Estúdio FM em Ooroeste para transmitir uma palavra diretamente do trono de Deus para as nossas vidas nesta manhã de segunda-feira. Fique conosco que Deus falará com certeza, porque Ele sempre fala, não é por mim, nem por você, sabia? É por Ele, porque Ele falou que a palavra dEle é fiel, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que ela é uma espada mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão das juntas e das medulas, da alma e do espírito, e faz tudo que apraz ao Senhor. Tudo que Ele quiser fazer depois que Ele enviou essa palavra será feito para que o nome dEle seja glorificado. Se eu fosse você, ficava aqui para receber essa palavra, porque com certeza ela não volta para trás vazia. Ela não volta para trás vazia. Ela tem um endereço certo, ela tem um coração, ela tem uma vida para ser transformada pelo poder dela, em nome de Jesus. Oh, minha querida Cidinha, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos aqui começar orando, né? Eu oro daqui, você ora daí, e o Senhor nos ouve, Ele desce aqui neste lugar, e Ele vem revelar a sua palavra aos nossos corações nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar. Abençoa, Pai, cada vez mais as nossas vidas, a minha vida, a vida da Josi, a vida desta rádio, a vida, Pai, de todos aqueles que trabalham aqui, os diretores, proprietários, dos anunciantes, ó Deus, aí abençoando, que a sua bênção sem medida, recalcada e transbordante, chegue para nós e para todos, Pai, que aqui trabalham, para todos da cidade de Ooroeste, para todos do nosso país, para todos que estão em nossa volta, para toda a nossa família, que essa bênção nos encontre, ó Deus, porque está escrito, ó Deus, que se nós andarmos nos teus caminhos, fazendo aquilo que é a tua vontade, a sua bênção nos alcançará. Não somos nós que vamos atrás delas, mas elas nos alcançam. Deus eterno, nos coloque neste lugar de que as bênçãos nos alcancem, que elas venham atrás de nós, que elas nos persigam, oh aleluia, e que nós não sejamos, Pai, pedintes do Senhor, mas aqueles que recebem os seus presentes. Em nome de Jesus, nos ajuda a estar nesse lugar, porque nós precisamos estar nesse lugar, ó Deus, para que a nossa vida flua, para que nós possamos nos alegrar no Senhor, para que nós tenhamos uma vida completa e repleta da tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, vai fazendo os teus milagres e as suas maravilhas na vida do seu povo. Alcança, Pai, a cada um que precisa. Alcança, meu Deus, o pobre, a viúva, aquele que nada tem, aqueles que precisam somente do Senhor, de uma palavra direcionada dos céus, que os seus anjos, ó Deus, o seu exército celestial esteja aqui, Pai, enviando as bênçãos para nós e nos protegendo em nome de Jesus. Ser conosco, ser com esse povo, ó Deus, que estão nas portas dos quartéis. Deus eterno, renove as forças. Meu Deus, venha trabalhar de uma maneira que vai confundir todos, mas que o nosso país seja livre do comunismo, seja livre de todas as astutas ciladas do adversário, que caia por terra, ó Pai, esses senaqueribes que querem nos afrontar, esses faraós. Deus de poder e de glória, vem com a tua espada de justiça. Faz, Senhor, da nossa nação um celeiro verdadeiramente de bênçãos para as outras nações. Em nome de Jesus, eu creio que as suas promessas sobre nós serão cumpridas, não por nós, ó Pai, porque nós, o povo brasileiro, também não somos tão bonitinhos assim. Não é por nós, como o Senhor disse para Israel, quem eram vocês? Mas eu os escolhi e lancei sobre vós palavras, promessas, e elas se cumprirão. Eu sei que não é por nós, eu sei que não é pela sua igreja que caminha
às vezes errante, às vezes falha, Pai, mas é por causa do Senhor, é por causa da Tua palavra, dos Seus propósitos e dos Seus desígnios sobre esta nação. Então nos perdoa, que o sangue de Jesus cubra, arranque, Pai, todo o pecado sobre essa terra, em nome de Jesus, e que nós possamos estar no lugar de receber essa bênção, as promessas do Senhor, para que o Seu nome seja glorificado mais uma vez, Pai, não por nós, mas por Ti, porque o Teu nome será exaltado entre as nações. Aleluia! O Teu nome será exaltado entre as nações, pelo que o Senhor está fazendo aqui. Eu creio que ainda não acabou. Levanta esse povo, dá força e coragem para aqueles que estão lutando, e nós estamos na retaguarda, ó Deus, clamando a Ti, entre com a Tua providência e nos liberte verdadeiramente do caos, do mal, do comunismo. Aqui não é lugar para comunista, aqui é lugar para que o Evangelho de Jesus seja proclamado, é lugar do povo de Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Jesus. É isso aí, queridos. Deus tem palavras e tem promessas, não é por nós, é por causa do nome dele, é para que ele seja glorificado. Aleluia. Então ele vai usar nós mesmos, né? Mas ele vai nos santificar também. Creio que o Senhor está trabalhando de uma maneira tão maravilhosa na vida do povo, né? O povo está clamando, o povo está orando, está de joelhos, né? No meio das ruas e das praças, dos lugares do Brasil, clamando a intervenção dos céus, porque só o Senhor que pode nos livrar, porque eles têm tudo, né? Eles têm a justiça, eles têm a imprensa, eles têm o poder e tal, mas nós temos Deus que nos defende. Aleluia! Então vamos para a palavra, né? Que ela vai falar sobre esse Deus que defende um povo o povo dele na terra, esse Deus maravilhoso. Aleluia! Então vamos lá, hoje nós vamos falar do Davi, né? Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, aleluia. Vamos falar desse nosso irmão guerreiro aqui, para nós aprendermos com ele. Oh, aleluia! Então vamos ler só o versículo 44, 45, depois a gente vai caminhando na história. Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 44. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Aleluia! Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Glória a Deus! Eita coragem de Davi! Como que ele teve esta ousadia diante daquele filisteu incircunciso? Quem é este filisteu incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Você sabia que o nosso Deus também é conhecido como Jeová Sebaot, o Deus dos exércitos? É por isso que essa linguagem de exército, aleluia, não assusta o povo de Deus, porque o nosso Deus é o Deus dos exércitos. E quando a gente não entende nada de exército, a gente também fica meio confuso para entender os propósitos e o trabalhar do nosso Deus nas nossas vidas, né? O que eu tenho visto, que eu brinco bastante por aí, é gente que não fez nem tiro de guerra, né? As mulheres então nem fizeram mesmo, né? Mas e os homens que nem tiro de guerra fizeram? Não entende nada de exército, não entende nada de nada. Fica aí falando, o exército é frouxo, o exército é fraco, porque, gente do céu, o nosso Deus, que é o Deus dos exércitos, ele ensinou para todos os exércitos da terra como é que se trabalha com tática, se trabalha com estratégias, se trabalha cansando o inimigo, se trabalha expondo o inimigo. Não é do jeito que a gente pensa. Quantas vezes eu e você também achamos que o nosso Deus estava atrasado para trazer a nossa bênção? E ele nunca se atrasa, porque o tempo do Senhor é perfeito, não é verdade?
Então, a gente tem que aprender que se nós estamos falando de guerra, existem táticas, existem procedimentos, existem estratégias que o nosso Deus dá para cada um de nós. Então, falando de exército glorioso de Caxias, o braço forte, a mão amiga, não é, Cidinha? Então, hoje nós vamos falar do Deus, o general de todos os exércitos da terra, que é o nosso Deus. Aleluia! E eu quero dizer para você, ele tem um exército nos céus, anjos, querubins e serafins trabalham ao comando da voz dele. Nos céus ele tem exército e aqui na terra o Senhor também tem um exército, formados por mim e por você, formado por soldados valorosos que não saem por aí colocando os pés pelas mãos, não. E nem o carro na frente dos bois. Porque nós obedecemos a ordem que vem dos céus. A ordem do nosso general. E se ele manda avançar, avança. Se ele manda recuar, recua. Se ele manda esperar, espera. Porque é ele que sabe das estratégias. Aleluia! Bom dia, Pai Senhor, aguardando o Senhor dos exércitos. Pode crer, minha querida irmãzinha Silvia. Ele vem, ele está trabalhando em nosso favor. Aleluia! O nosso glorioso exército de Caxias também está trabalhando em favor do povo brasileiro, porque esta é a finalidade de um exército, defender o povo, defender o país, e ele está nos defendendo, né? Já tem governadores e prefeitos e não sei lá mais o que, mandando polícia por meio das manifestações, e o exército vai lá e fala, aqui não se vai maltratar o povo. É assim que um exército faz, é assim que eu e você também devemos nos comportar diante da situação, porque nós também somos soldados do exército celestial, e aonde a gente vê injustiça, aqui não, Satanás. Aonde a gente vê uma opressão, aqui não, Satanás. Vai saindo, do jeito que o nosso glorioso exército de Caxias está pondo para correr, aquele que vem afrontar o exército de Deus, aquele que vem afrontar o povo brasileiro, assim também somos nós com o nosso Deus, enquanto exército sobre a face dessa terra. Amém? Aleluia! O braço forte, a mão amiga do exército de Caxias está ajudando o povo brasileiro mais uma vez. E o braço forte e poderoso do Senhor, a mão estendida do Senhor, também está em favor do seu povo, do seu exército sobre esta terra. Aleluia! Glórias a Deus! O grande Jeová de Sebaote está agindo em favor do seu povo. O exército glorioso de Caxias também está agindo em favor do povo brasileiro. Então eu quero ver agora quem é que é o Deus dos exércitos. Quem é que vai vencer essa guerra? É lógico que é o exército que está com Deus. Não é o exército do adversário. Porque ele é um exército derrotado. Vamos ler na história de Davi aqui. Aleluia! Todo mundo conhece a história do querido Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Ele vivia cuidando das ovelhas do pai. Não é verdade? O 8º filho. Era para Samuel ir lá ungir um filho para substituir Saul. Ele nunca pensou que fosse Davi, porque Davi nem na casa estava cuidando das ovelhas. Porque é o que um pastor faz. É o que Jesus faz, né? Mas aí ele chegou, ele foi ungido e tal, e ficou na dele, esperando o momento dele aparecer em cena, com o verdadeiro ungido do Senhor, né? Eis que estava lá Davi com o seu pai, e o seu pai falou o que para ele? Meu primo José Luiz, Deus abençoe sua vida. O seu pai falou para Davi, vai lá levar pão para os seus irmãos. Um dia, o filho de Davi, a raiz de Davi, a estrela da manhã, também estava no céu, junto com seu pai. E ele falou assim, vai lá levar pão para os seus irmãos. Você é o pão vivo que desceu dos céus. Vai lá levar esse alimento para eles, que eles estão precisando. Aleluia! Davi não somos nós, irmão. Davi é o Senhor Jesus. Ele está representando o Senhor Jesus. Mas nós também podemos achar muita coisa ali para as nossas vidas também. Mas Davi é Jesus. Ele estava na casa do pai. E o pai falou para ele, vai levar pão para os seus irmãos. Você é o pão vivo que desce dos céus. Ele foi. E quem é que estava lá? Afrontando os irmãos de Davi, o povo do Senhor. Um certo filisteu incircunciso, que não tem aliança com Deus,
que não tinha nada a ver com o Senhor, um demônio, porque ele estava vestido toda a roupa de Sansão não, de Golias, era uma roupa de bronze, e bronze na Bíblia fala de Satanás. Então, verdadeiramente, o gigante ali representa Satanás. E Jesus largou o pão lá com os irmãos e foi fazer o quê? Guerra com Satanás. Para quê? Para defender o povo do Senhor. Aleluia! Glórias a Deus, foi exatamente isso que Jesus fez. Ele deixou os céus, a casa do Pai, trouxe pão para nós, alimento espiritual vivo, porque ele é o pão da vida, e ele foi guerrear com Satanás, por ele para correr, porque com o exército de Deus ninguém mexe, não afronta. E aí ele fala assim: quem é este incircunciso que está afrontando o exército de Deus? Não se afronta o exército de Deus. Você está achando que está todo mundo rindo da nossa cara agora, porque nós ficamos confiando num candidato e ele não ganhou ainda? E cadê o seu Deus? E vocês, olha aí esses crentes. Você está achando que Deus não está olhando dos céus e ele está tomando as nossas dores? Jesus está falando: quem é esse povo que está afrontando o exército do meu Pai na terra? Ele vai chegar e ele vai entrar com providência, né? E outra coisa interessante também é que Golias passou o quê? 40 dias afrontando o exército. Todo dia ele chegava: não tem homem nesse lugar para guerrear comigo? Me envia um homem. E o povo de Israel, ó, tremendo. Os guerreiros de Israel tremendo na base. Só que, o que aconteceu? Depois de 40 dias, apareceu Davi. Graça e paz, minha querida irmã moça. Deus abençoe. Bom dia para você. Um beijo no teu coração. Depois desse tempo de 40 dias, irmãos, que na Bíblia também representa. Agora eu esqueci, irmã moça, se você lembrar aí, me ajuda aqui, escreve aí para mim. 40 está sempre falando do tempo de Deus. E 40 anos, 40 dias está sempre relacionado com jubileus, 50 jubileus. E esse tempo dá 2000 anos. Então eu aprendo aqui que no final de 2000 anos de afronta contra o exército de Deus na terra, o Senhor vem para lutar contra Satanás e pôr ele e cortar a cabeça dele, e esmagá-lo com debaixo dos seus pés. Que foi o que Davi fez com esse gigante. Ele veio em nome do Pai, trouxe pão para os irmãos, só que ele viu o povo sofrendo. Quem és tu, Golias, para afrontar o exército de Deus vivo? É isso aí, irmã Cidinha. Quem é esse Satanás para enfrentar o exército de Deus na terra? Nós, soldados. Tá certo, irmãos, que nós talvez estejamos como estava o exército de Israel, morrendo de medo. Ninguém queria sair para pelejar. Tava até Saul, que era o general desse exército, também estava com medo. Tava todo mundo se escondendo. Quantas vezes o exército de Deus, as pessoas, têm medo de assistir, têm medo da batalha, têm medo do que vai acontecer, parece que olha mais para o problema do que para o Deus que serve, fica vendo só o tamanho desse gigante. Só que se você tiver a fé que o Senhor nos ensina a ter, através de Davi, nós vamos vencer esse gigante. O que foi que ele fez? Olha o que ele fez. Primeiro, ele chegou lá, viu aquilo, falou assim: não, eu vou lá. Quem é ele? Está afrontando Deus, o exército do Deus vivo, do grande Jeová de Sebaote. Aí ele falou: não, eu vou lutar. Então aí convenceu Saul. Saul pegou a armadura dele e pôs em Davi. É claro, né, Saul, um homem que a Bíblia fala que ele era maior do ombro para cima do que todos os homens de Israel. Então ele era grandão também, né? Bonito, forte, grandão era Saul. E Davi, pelo que a gente entende pela Bíblia Sagrada, era um menino de 16 anos. E de gentil aspecto, ele era pequeno. Pôs aquilo tudo, aquela parafernália de roupa de guerra em Davi, não deu certo. Ele falou: não dou conta nem de andar com isso aí. Eu vou do meu jeito. Eu vou com o que eu tenho. Com aquilo que o Senhor me deu. E o que foi que Deus deu para Davi, que ele pegou, que nós vamos ler aqui. Versículo 40.
E tomou Davi o seu cajado, escolheu 5 pedras no ribeiro, pôs no seu alforje e pegou a sua funda. Davi pegou 4 coisas da guerra dele, que Deus tinha ensinado para ele durante o tempo que ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, que ele defendia as ovelhas do urso e do leão. O que ele tinha? Cajado fala de autoridade. Naquele tempo, quem tinha um cajado tinha autoridade. Então ele tinha autoridade. Quem é que dá autoridade para nós guerrearmos contra o inferno? O Espírito Santo. Aleluia. Então Davi falou assim para Saul: eu vou com o que eu tenho de Deus. Eu tenho a autoridade de Deus porque eu tenho o Espírito de Deus sobre a minha vida. Pegou o cajado e foi. Aí ele pegou 5 pedrinhas no ribeiro. Essas pedrinhas, uma delas acertou diretamente no lugar que tinha que acertar. Isso fala, meus irmãos, de fé. Porque a fé age naquilo que a gente precisa. Qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? O que é que está te afligindo? Você precisa só de um grãozinho de mostarda. Davi pegou 5, porque diz que os gigantes ali eles tinham mais gigantes. Depois até vai aparecer, né? Outro guerreiro de Davi mata um outro gigante. Já, né? A gente pode entender que ele pegou as 5 pedrinhas, era uma para cada gigante, se eles aparecessem ali. Mas apareceu só o Golias. Então, uma pedra, um grãozinho de mostarda, foi lá onde o único lugarzinho na testa da armadura de Golias que estava aberto. Foi lá. Porque a nossa fé, né, José, ela opera naquilo que a gente precisa. Naquilo que você não tem fé, então você que faz, Deus não se mete, mas naquilo que você precisa, que você clama pela ajuda de Deus, é aí. Então pega a sua pedra, a sua fé, para derrubar esse gigante, com fé, com força. Depois Davi, então ele pegou a autoridade, ele pegou a fé, aí ele pegou o alforje que ele tinha trazido o quê? Pão. O embornalzinho dele, a bolsinha dele, estava cheia de pão para os irmãos. Só que agora, para os irmãos, Davi deu pão. Só que para o inimigo ele vai dar o quê? Pedra. O que eu tenho dentro de mim que eu compartilho com irmãos? Amor do meu coração, né? Então eu posso entender que o alforje era o coração de Davi. Que para os irmãos reparte o pão, mas para o inimigo lasca a pedra. Porque nós não devemos tergiversar, né, com o inimigo. Com o inimigo nós temos que tratar a pedrada. Satanás tem que sair da nossa vida. É na pedrada. Porque nós não vamos oferecer pão para o inimigo. Nós não vamos alimentar o inimigo. Eu não vou alimentar o meu pecado. Eu não vou alimentar aquelas coisas que fazem mal para mim. Eu vou tratar com pedra. E tem esse desejo de afastar o inimigo, de afastar o pecado, tem que estar onde? Dentro do meu alforje, dentro do meu coração. Esse desejo de ser de Deus, de me sair correndo do pecado, sair correndo de tudo aquilo que me rodeia, que me faz mal. Então eu cato a pedra da fé e jogo contra o gigante que está atormentando a minha vida. Aí ele pegou o quê? A funda dele, o estilingue dele. Ele não tinha espada, ele foi lutar com o estilingue, com a funda, né? A gente fala estilingue, mas a funda era um negócio de guerra mesmo. Eles rodavam e soltavam a pedra, era como se fosse uma bala, né? Eu vi um estudo sobre isso, de uma bala de uma pistola, não sei que calibre aí. Sei que mata da mesma forma, com o mesmo impacto de uma bala na pessoa. Né? Eu tô falando estilingue só para vocês saberem mais ou menos o que é essa funda aí. Ele não tinha espada, ele foi com a funda. Então a espada dele era a funda. A espada dele era a palavra. Porque nós entendemos pela Bíblia que a espada é a palavra de Deus, que está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Entra mais profundo
que uma espada verdadeiramente de dois gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas e faz aquilo que apraz ao Senhor e não volta para trás vazia. Então Davi está falando assim para nós: não lute com as armas de ninguém, lute com as suas, lute com aquilo que Deus te deu para você na sua mão. Durante o tempo de experiência que ele teve lá atrás com ursos e com gigantes, cuidando de ovelhas, o que é que Deus tem te dado? Tem gente, irmãos, que precisa orar na madrugada, é a estratégia dele. Tem gente que precisa fazer campanha, é a estratégia dele. Tem gente que tem que fazer no seu... Só não pode ser idólatra, né? Mas para cada um, Deus dá uma estratégia de guerra. O que é que você tem feito? Você tem sabido entender o que Deus tem pedido para você, para que você possa guerrear contra os teus gigantes? Para que você se comporte verdadeiramente como um soldado da boa milícia de Jesus. Aleluia. Nós somos milicianos nesse dia de Jesus. Aleluia. Para lutar nessa guerra, nesse exército de Deus. Para derrubar o gigante, para derrubar aquilo que nos afronta, esse Satanás do inferno. Você tem lutado. Deus tem te dado revelações de guerra. Então pegue isso que Deus te deu e vai lutar. Não queira imitar ninguém, porque para cada um Deus tem uma medida. Você vendo isso aqui, ó, o nosso polegar, a nossa digital, cada um é diferente. De cada ser humano na terra, cada um de nós, isso é tremendamente tremendo. Isso é único, né? Cada ser humano tem uma digital, tem uma íris dos olhos. Então é para cada um Deus dá uma estratégia. Mas o fato é, soldado tem estratégia de guerra. Soldado não fica sem fazer nada. Você tá vendo os nossos irmãos aí na frente dos quartéis, lutando pelo Brasil? Um fica lá, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo, e quem não pode ir, fica aqui atrás orando e torcendo. Mas na batalha, cada soldado tem uma função. Para cada soldado, o general dá uma estratégia para cada equipe, para cada batalhão. Cada igreja é um batalhão do céu sobre a face da terra. E Deus orienta o seu povo nesse QG do exército celestial, que é a casa de Deus na terra. Quais são as revelações que Deus está nos dando para este tempo de luta contra o comunismo? Porque com certeza Ele está dando. E sabe outra coisa, meus irmãos? Eu vejo muito povo falando assim: Deus está trazendo juízo para o Brasil. Deus está trazendo juízo para o Brasil. Sim, Deus é um Deus justo. E aí o juízo dele, a ira dele vai cair sobre a terra. Mas quando eu vejo uma história de Davi, que na hora que ele chegou, o exército do Senhor estava amedrontado. Para acabar de acabar, o irmão de Davi falou assim para ele: o que você está fazendo aqui? Você vai lutar? Tá louco? O Abinadab. O próprio Saul duvidou de Davi. Ou seja, o povo não estava assim 100% em comunhão. O próprio irmão de Davi, maltratou ele. O próprio Saul, que já era um rei ali, já sem autoridade nenhuma, também estava ali liderando esse povo. Mas Jesus, na hora de defender o povo, na hora de defender o nome do Deus dos exércitos, mas Davi, não olhou para nada disso. Só olhou para um povo que estava amedrontado e para o nome de Deus que estava sendo afrontado. Não olhou para os pecados ali do povo momentâneo, não. Esse pecado de Abinadab de inveja, o pecado de Saul, que já era um rei meio que deposto ali. Olhou? Mandou juízo para eles? Deixou Satanás na figura desse monstro aqui, desse Golias. Deixou eles na mão de Golias? Não. Jesus olha dos céus para a minha vida, para a tua vida, para a vida do povo do Brasil. Eu tenho isso por revelação de Deus. E tem compaixão de nós. E está lutando em nosso favor. Porque Ele vai fazer, minha irmã Cidinha, está aí comigo? Ele vai fazer o que Ele fez aqui. Tem um gigante afrontando o povo de Deus. Tem um gigante que afronta o próprio Deus nessa nação. Tá certo que o povo é invejoso, que tem líderes que já estão até fora do poder, assim, espiritualmente, porque Deus já rejeitou, que era o caso de Saul.
Só que isso não vai impedir Deus de agir em favor do povo dele nesta nação. Não vai. E ele está agindo. Aleluia! Tem um exército aí na frente dos quartéis clamando por justiça. Entendeu? É assim que eu vejo, é assim que eu tenho por revelação. Eu vejo Jesus saiu do céu, trouxe pão para os irmãos, chegou aqui, tinha uma afronta de Satanás. Ele deixou o pão com os irmãos, pôs pedra dentro do alforje e foi guerrear, arrancar a cabeça da serpente de bronze. Porque a roupa dele de bronze significa que ele era Satanás. E Davi arrancou a cabeça de Golias. Você vai afrontar o exército do Deus de Israel? Não afronta. Não tem homem nessa terra que afronte o nosso Deus e que fique de pé para contar a história da afronta. Ele é destruído antes. Esse sistema vai cair. Vai cair. Não é por nós, é por Deus. Aleluia! Porque foi afrontado o nome do Senhor. A turma que está aí é uma turma que veio das sombras espirituais. E estão afrontando o nome de Deus. E Deus não vai deixar isso barato. Ainda que em nosso meio tem Abinadabes, ainda que no nosso meio tenha Saús, isso não vai impedir Jesus de nos livrar do comunismo. Não vai. Eu creio. Irmã moça, eu creio nisso por revelação do Senhor. E todo dia que eu venho aqui, eu falo, Deus me dá uma palavra. Eu preciso de uma palavra. E a palavra que Deus me deu foi essa. E aí eu falo, mas Senhor, não era para Davi virar as costas quando Abinadab afrontou ele, seu irmão. Era para Davi virar as costas quando Saul desacreditava dele. Lá tá bom, então deixa aí. Mas não! O que moveu Davi foi o que ele viu, a afronta ao Deus dos céus. O que tem que nos mover é essa afronta. O que tem que nos mover é a afronta contra o povo de Deus, contra o nome do Senhor. E o reino de Deus precisa avançar. O inimigo tem que cair. Aqui não, Satanás. Dentro das fronteiras brasileiras, não tem lugar para comunista. Para esse gigante crescer nas nossas costas, crescer zombando de nós, não. E Deus, que está nos falando hoje pela figura de Davi, que representa Jesus, né? Deixou a casa do pai, foi levar pão para os irmãos e depois lutou contra o inimigo. Exatamente o que o Jesus fez. Deixou a casa do pai, trouxe pão vivo para nos alimentar e depois lutou contra Satanás na cruz e venceu. Expôs o inimigo. O apóstolo Paulo fala que ele expôs o inimigo. Aleluia! Aleluia! Eu creio que Deus está fazendo grandes coisas. Deus está fazendo grandes coisas. E não é por nós, eu tenho plena convicção disso. É por Ele, é pelo nome dEle que está sendo afrontado. E Deus não aceita afronta. Né? Ele não divide a glória dEle com ninguém, né? E Ele não aceita afronta. Aleluia. O importante é que Ele é o Deus dos exércitos. O braço forte, a mão amiga do nosso glorioso exército de Caxias está ao nosso favor. E o braço forte, a mão amiga do nosso Deus também está em nosso favor. Amém? Deixa eu contar uma história. Só para você ver que como que as coisas de Deus são lindas. Nós temos na história do povo de Deus grandes guerras que eles enfrentaram. E que Deus entrou com providência. Você fala assim, não, é brincadeira isso aí, né? Fez o sinal de 4 leprosos. Pareceu um barulho ensurdecedor de uma grande tropa. E pôs os inimigos para correr lá do portão de Israel. De Jerusalém, né? Tem a história de Gideão, que ele quebrou, na hora que ele quebra o vaso, diz que o barulho da quebra dos vasos fez o inimigo pensar que era um grande exército que estava chegando e correu. Estratégia de Deus.
Em 1932, teve uma guerra no Brasil. O Brasil não é esse país de paz que todo mundo fala, não, meus irmãos. A nossa história tem guerra para conquistar as nossas fronteiras, né? Guerra para expulsar os inimigos que sempre vieram aqui. Sempre teve guerras. Quem estudou história na escola lembra das grandes guerras que o povo brasileiro participou. Uma delas foi agora, mais recente, a gente pode dizer a última, 1932, Getúlio Vargas estava impondo uma ditadura no Brasil. E o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, agora eu esqueço o outro estado. Sei que tinham 3 estados juntos que iriam batalhar contra Getúlio Vargas. Mas o estado de São Paulo foi traído por Minas Gerais. E por esse outro estado também. Aí, o que é que o exército paulista, glorioso exército paulista, eu com uma paulistinha do pé rachado aqui, né, Josi? Nós, paulistinha, olha aqui os nossos antepassados. Eles nessa guerra, sabe o que eles fizeram? Fizeram um negócio de guerra, diz que foi lá na escola politécnica que fizeram essa arma de guerra chamada matraca, que na hora que ela ia disparar o tiro, ela fazia um barulho. Tá, 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 tá. O barulho que ela fazia não era de tiro, era o barulho dela. Mas os inimigos pensavam que era barulho de tiro. Uma estratégia que Deus deu. É por isso que hoje em dia tem. Essa pessoa fala igual matraca. É porque a matraca fazia tá, 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 tá. Entendeu? É isso aí. Os paulistas. Então, vamos pegar as estratégias que Deus está nos dando para essa luta, para nos livrar de um grande adversário que vem sobre o nosso país, mas ele não tem lugar aqui, eu creio em nome de Jesus. E também, irmãos, para a nossa vida pessoal. Pega a sua fé. Pega as armas que Deus te deu. Não queira copiar ninguém. Também nem queira ficar na dependência de ninguém para as tuas lutas, tá? Vai orar, vai buscar do Senhor. Porque Ele vai entrar com providência e vai te dar vitória. E você vai cortar a cabeça do adversário e vai expor aqui, ó, a cabeça do adversário. Se ele veio, a Bíblia fala que se por um caminho ele veio, por 7 ele vai bater em retirada. Porque contra o povo de Deus não vale encantamento. Contra o povo de Deus é assim, é Ele que luta nas nossas guerras. E Ele entra para pelejar, né? Eu sei que Davi venceu, jogou a pedrinha, o gigante caiu incrível para frente, né? Não foi para trás que ele caiu, você viu? Como que Deus trabalha? Aí ele foi lá com a espada de Golias, porque ele não tinha espada. Como é que ele cortou a cabeça? Pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Então tem muita coisa que o próprio inimigo nos dá para nós guerrearmos. Então preste atenção nos sinais que Deus está dando na tua guerra. Preste atenção. Só fique assim, longe do adversário. Porque Davi, na hora que ele jogou uma pedra, ele não foi lá lutar face a face. Porque a gente tem que lutar de longe. Porque de perto pode ser que o gigante seja grande mesmo. Mas de longe, pela fé da oração, as 5 pedrinhas também é a fé, é a oração que você vai jogar no inferno e que vai explodir lá que nem uma bomba. E vai arrebentar com o inferno, com tudo, e nós seremos vitoriosos e livres. Livres porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Comunismo, aqui não. Vai de reto, Satanás. Nós vamos cortar a tua cabeça e todos saberão que há um Deus em Israel. Aleluia! Pegue aí as tuas armas e vai lutar e grite para Satanás ouvir. Todos saberão que Deus é na minha vida. Todos saberão, o inferno vai saber que há um Deus na minha casa. Aleluia! Glória a Deus! Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, aleluia! Exército do Deus vivo. Do grande Jeová de Sebaote. Se alinhe. Eis-me aqui, Senhor, para lutar. Me prepara, me dê as armas. O apóstolo Paulo vai falar que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as potestades do inferno, né? A nossa luta é espiritual e aí ele fala para nós nos vestirmos das armaduras de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6. O capacete da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, se prepare como um guerreiro e vá para a luta, para de chorar, para de reclamar, porque na hora que você se levantar como um soldado,
você vai vencer a guerra. Porque você não vai guerrear no seu nome, você vai guerrear no nome do Senhor dos Exércitos. E saiba que você é um soldado desse exército. Amém? E Deus conta. E eu vou te contar uma coisa triste também, hein? Soldado que abandona o posto, soldado que abandona a guerra é um desertor. Ele é considerado como um traidor da pátria. Às vezes, eles são condenados à morte. Sair do exército não é para sair. É para permanecer até o fim, que a vitória é nossa. Então não desista, que o inimigo vai te pegar depois. Fique debaixo da proteção de Deus, debaixo da proteção do grande Deus dos exércitos, que tem um exército de anjos trabalhando em nosso favor, e conta conosco aqui para lutar para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus se expanda e as portas do inferno não prevalecem, porque nós vamos marchando, nós vamos para frente e o inferno tem que recuar e o reino de Deus avançar. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se revista aí das armaduras e da capacidade de Deus e vai lutar. Se eu fosse você, já pegava uma pedra e derrubava o gigante, era agora. Ora aí, entra no mundo espiritual e derruba esse que te afronta. Um beijo no teu coração, querendo Deus. Até segunda-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez, crendo e aguardando a vitória, crendo que nosso Deus é o Deus dos exércitos e não trabalha do jeito que nós pensamos, porque se tem uma coisa que exército trabalha é quieto, é no silêncio, sem emoção. Militar é treinado para suportar emoção. Militar não é emocionado. Militar trabalha sob pressão e trabalha quieto, porque primeiro, os militares, eles não precisam de holofotes, eles trabalham no silêncio. E Deus também não precisa colocar holofote em ninguém. É no silêncio do nosso quarto que nós batalhamos, não é isso? Então descansa o teu coração. Acredite no braço forte na mão amiga do exército, do glorioso exército brasileiro de Caxias, que eles estão trabalhando. Eles não são emocionados. Eles já foram forjados para aguentar a pressão e ficar quieto e trabalhar quieto. Entra no quarto e fecha a porta. É assim que o exército batalha. Depois ele só vem para expor o inimigo e declarar a vitória do povo. Amém? Glória a Deus. Deus é lindo, né, irmãos? Como que Deus é maravilhoso, né, Diombira? Deus é tremendo. Então vamos lutar, não desistir nunca e avançar sempre. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração. Até segunda-feira que vem, querendo Deus, a paz do Senhor Jesus. Um beijo.